paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs do canal Evangelismo Online. Meu nome é Adassa Santos, sou do estado de São Paulo, tenho 26 anos, e sou nascida e criada no berço evangélico pela minha mãe, que sempre conservou a santa doutrina. Se Deus assim um dia me permitir, contarei o meu testemunho de libertação, pois não faço nada sem a direção do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor me autorizar, irei contar mais visões, revelações e arrebatamentos de sentidos que Ele me concedeu após a minha libertação. Só estou aguardando a ordem do nosso Senhor para poder relatar para os irmãos. Neste vídeo vim contar a revelação que o Senhor me concedeu quando estava orando. Nos primeiros dias desse ano de 2022, eu estava orando pela madrugada. Estava pedindo a Deus misericórdia através do sangue de Cristo pela minha família e meus entes queridos, porque a variante da gripe está causando um novo surto, e ouvi relatos de pessoas que faleceram, e que muitos estavam sendo contaminados até mesmo dentro de seus lares. Quando estava orando, eu senti o meu peito se aquecer como chama de fogo e meu coração acelerar. Eu parei a minha oração e comecei a glorificar, e sabia naquele momento que o Espírito Santo queria falar comigo. Então eu ouvi a voz do Espírito Santo que me dizia: "Não quero que meus servos comam comidas industrializadas." Continuei glorificando a Deus, e a voz do Espírito Santo ainda falava suavemente dentro do meu coração: "Eu não quero que meus servos e servas comam comidas industrializadas." Meus irmãos e irmãs, quando ouvi essas palavras, o meu coração começou a sentir muito temor, pois eu sou de uma família muito humilde, e muitas das vezes nós não temos condições de comprar alimentos que não sejam industrializados e com conservantes artificiais, pois devido a dias difíceis, esses alimentos nos ajudaram no sustento da nossa família. Mas confesso que há muitos dias antes dessa revelação, eu já sentia no coração de não consumir mais esse tipo de alimentos. E aqui mesmo nesse canal, ouvimos relatos de irmãs e irmãos que foram arrebatados, e viram esses alimentos sendo produzidos no inferno para destruir completamente o corpo e a saúde de todos os seres humanos. Eu sentia temor ao ouvir esses relatos, mas eu era muito viciada nesses tipos de alimentos como o miojo. No decorrer da oração, o Senhor Jesus me trouxe à memória 2 dias anteriores, no qual eu tinha comido miojo e passei muito mal com um peso tremendo no estômago. O Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, me fez saber que as toxinas que estão no saquinho do tempero do miojo foi a causa de eu ter passado 2 dias com mal-estar e enjoos. Após o Senhor, pela sua misericórdia, me revelar isso, o Espírito Santo de Deus começou a falar novamente dizendo: "Não quero que sua família e nem os meus servos e servas comam comidas falsas e industrializadas, pois Satanás está nesse momento colocando toxinas nesses alimentos que eu não preparei e nem dei sabedoria para o homem fazer. Esse tipo de alimento causa várias doenças sobre o corpo da minha criação, e muitos deles morrem de enfermidades que não são descobertos pela medicina, e que na sua grande maioria são causadas por esses alimentos. Satanás copia as minhas obras, e uma delas são os alimentos. Eu criei as frutas para que o homem comesse, fizessem bolos, doces, sucos e muitas variedades de alimentos para o seu sustento. Mas Satanás criou os alimentos com sabores artificiais, no qual diabolicamente vem envenenando a minha criação e a minha semelhança. Quando o povo de Israel pediu carne no deserto, eu os enviei. Deixei os animais na terra para que meu povo possa comer e se fartar. Mas o meu povo tem perdido a fé em mim e tem olhado para a situação de pobreza, e esqueceram que eu fiz maná cair do céu para alimentar uma nação. Satanás, sabendo da pobreza do mundo, criou esses alimentos falsos e com toxinas para que o meu povo e todos os seres humanos comam sem pensar nas consequências que isso pode causar. O que eu não criei é para a maldição do homem." Meus irmãos, bem sabemos que a própria medicina nos alerta do risco que cometemos ao comermos esses tipos de alimentos, e também sabemos que muitas pessoas vivem hoje abaixo da linha da pobreza, e o Brasil é um dos países que tem mais desigualdade salarial do mundo. Porém, o Senhor me alertou que isso não será uma desculpa para quem continuar comendo esses alimentos, pois o Senhor disse que aquele que o obedecer, Ele não deixará faltar. Ele jamais pediria algo aos seus servos se não fosse socorrer. O Senhor me disse que sente falta do povo que tinha fé nele, do povo que o via como um Deus que supre a necessidade e não só apenas de trabalho, doenças,
sofrimentos conjugais, de vícios ou de outras causas que para nós é impossível, Ele também quer que o seu povo veja Ele, e o procure nas coisas simples também, que o veja tanto como Deus do impossível, mas também veja Ele como um Deus das coisas simples, que o busquem por se sentirem com baixa autoestima, que o busquem quando se sentirem solitários, que o busquem para cuidar também das suas coisas materiais e futuras. Não estou pregando prosperidade, porque esse falso evangelho tem matado almas, pois a verdadeira prosperidade do verdadeiro cristão é o seu galardão no céu, onde cada um receberá segundo as suas obras. Estou aqui pregando a vocês, que o nosso Jesus se importa com cada fio do nosso cabelo, e que Ele também é um Deus que responde causas impossíveis, e também causas simples do nosso dia a dia. Pois somos crianças que necessita de um pai em tudo em que fizermos, e é dessa maneira que o nosso Senhor quer que vejamos Ele, como um grande e majestoso Pai, e um Deus bondoso e misericordioso. Após essa revelação do Espírito Santo, eu contei para a minha família. Ficamos um pouco aflitas, pois somos de família humilde e estamos passando por uma prova financeira. Orei a Deus, e pedi para Ele confirmar essa revelação para a minha família. E alguns dias depois, enquanto eu e minhas irmãs estávamos orando pela minha mãe que se encontrava enferma, ela teve uma visão. Ela relatou que estava em um corredor de um supermercado, e viu um demônio com um aspecto de uma pessoa morta há muitos anos e em sofrimento no inferno. Via esse demônio com as vestes maltrapilha e imundas, das cores cinza e pretas. Suas vestes eram compridas, e ao redor dos seus olhos eram completamente escuros. A cor de sua pele era em uma escuridão completa, e esse demônio estava no corredor de alimentos industrializados e segurava um pacote de bolacha. E ele olhava para minha mãe, mostrava a bolacha e escarneceu dela com um semblante de deboche. Nós ficamos espantadas e gratas ao nosso Senhor por ter confirmado com essa tremenda revelação. Eu sei que muitos que ouvirem esse relato não irão acreditar, pois pensarão que somos loucos por agora evitar esses alimentos. Porém, amados irmãos, e a você perseguidor da santa palavra de Deus, digo a você, faça a prova com o Senhor. O véu foi rasgado, e hoje temos livre acesso ao nosso Redentor. Não diga que esses testemunhos são dados pelo diabo, pois quando você diz que temos demônios, vocês não nos insultam, e sim ao Espírito Santo, no qual pela graça usa os seus pequeninos para livrar o seu povo e confundir os sábios. Não devemos esquecer que o mundo jaz no maligno, e tudo foi dado a Satanás para que ele dê a quem quiser, e que nós não pertencemos a esse mundo, e tudo que há nele e tem sua criação não pertencem a nós. O que Deus fez para nós desfrutar nessa terra, nós desfrutamos com gozo e alegria. Mas tudo que Satanás tem a oferecer nesse mundo devemos recusar, resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós, e fugir das tentações assim como José fugiu da mulher de Potifar. E isso o inclui em tudo que fizermos e comermos, pois na palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 a 16 diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: Sede santos porque eu sou santo. Irei agora falar os alimentos que o Senhor revelou que Satanás irá trabalhar terrivelmente, para diminuir a raça humana através de enfermidades. E esses alimentos são bolachas recheadas. Elas são ricas em açúcares e gorduras saturadas, relacionadas a doenças cardiovasculares, aumentam as taxas do colesterol no sangue, e algumas têm gorduras trans que aumentam o risco de doenças cardíacas em 21%, e de mortes em 28% segundo a OMS. Perceba que o Senhor não proibiu o consumo de bolachas que não possuem recheios, pois essas bolachas são recomendadas até mesmo por alguns médicos para a recuperação de pacientes debilitados, pois é leve e possuem ferro e cálcio. Fast food, esses alimentos são os piores nos quais o Senhor não só revelou a mim, mas a muitos dos seus servos e servas do mundo. Esses alimentos possuem químicas viciantes, no qual muitas pessoas acabam o tendo como suas drogas pessoais. Esse alimento Satanás trabalha com o demônio da gula, onde em sua maioria pessoas com depressão, ansiedade e transtornos alimentares acabam enganosamente encontrando conforto nesses alimentos como uma droga.
e acabam comendo até virarem vítimas da comida e se tornando pessoas doentes e com obesidade mórbida. Lembrando que não estou dizendo que ser uma pessoa gorda é pecado, pois é totalmente preconceituosa e irracional pensar dessa forma, porque todas as pessoas o Senhor achou graça e beleza para fazê-las conforme sua vontade. O que o Espírito Santo alerta aqui, são pessoas que possuem espíritos de gula que controlam o seu subconsciente, fazendo elas pensarem que esses tipos de comidas cheias de gorduras e conservantes são comidas confortantes e relaxantes. Pessoas que estão sendo afligidas por esses demônios, e não percebem a gravidade que isso está causando independente do seu biotipo natural. Os males de consumir esses alimentos conforme a medicina são: obesidade, diabetes, problemas cardíacos, aumenta o risco de depressão por não possuir vitaminas como complexo B, podem desenvolver asma alérgica, eczema, renite, aumentam o mal de Alzheimer, refrigerantes. O pior de todos que o Senhor me revelou, e que tem revelado há muitos anos, mas muitos hoje em dia ignoram, é a Coca-Cola. Esse refrigerante possui drogas, meus amados irmãos, drogas ilícitas nas quais quem bebe vive dependente. Esse refrigerante foi oferecido para o diabo como uma droga e como uma dependência, para que nós seres humanos troquemos até mesmo a água pela Coca-Cola. Além de ser rica em açúcar, a Coca-Cola aumenta o risco de câncer mesmo em pessoas que estão saudáveis. Além disso, também causa diabetes, causa enfraquecimento nos ossos e dentes, pedra nos rins, aumento de pressão arterial, e alteração no cérebro. Vejam o quão demoníaca é essa bebida, meus irmãos. Já ouvi relatos de amigos meus, em que os seus pais não bebiam água ou qualquer outro tipo de líquido que não fosse Coca-Cola. Pessoas que estão completamente viciadas e não conseguem parar. Essas pessoas foram diagnosticadas com vários problemas de saúde. Fiquei triste ao saber desses relatos. E mais triste ainda, pois conheço crentes que também são viciados nesse refrigerante e não conseguem se libertar. Porém sabemos que nenhum viciado entrará no reino de Deus. O único refrigerante que eu vi que o Senhor permite é o Guaraná, pois é feito da fruta do Guaraná, e até o momento o Senhor tem permitido. Porém os demais refrigerantes o Senhor me orientou a não consumir. Miojo. Esse alimento possui deveras toxinas, grandes quantidades de sódio, gorduras, conservantes, o dobro de quantidade de sal. Os problemas que esse alimento pode trazer são: aumento da pressão arterial, riscos de problemas cardíacos, alimento de acidez no estômago, desenvolvimento de síndrome metabólica e problemas renais a longo prazo. Sucos em pó. Um dos corantes presentes em sucos em pó é a tartrazina, que tem sido associada a problemas respiratórios e hiperatividade. Além disso, a presença de açúcar em excesso e misturas de adoçantes artificiais podem representar um risco para quem é diabético ou hipertenso. Sei que possuem muitos alimentos que são industrializados, porém, esses foram o que o Senhor me proibiu de consumir, e me pediu para passar adiante para os irmãos. Sei que para você que está ouvindo esse relato pode se escandalizar, e até mesmo achar loucura, mas meus irmãos e minhas irmãs, sou prova viva desses relatos, pois eu era uma pessoa viciada nesses alimentos, e já cheguei a ficar enferma por consumir descontroladamente. Eu sempre era rebelde e colocava a situação financeira como desculpa para comer esses alimentos por serem mais baratos, e eu não entendia que o propósito desses alimentos é sempre serem mais baratos, pois assim o diabo sabe que a grande maioria do povo de Deus são pessoas humildes e pobres, e que esses alimentos seriam de fácil acesso para nós consumirmos devido à nossa situação financeira. Mas meus amados irmãos, se o Senhor está alertando para nós nesse momento que não devemos mais consumir, é porque o diabo irá multiplicar as suas obras malignas nesses alimentos, e tudo o que ele faz é para a destruição da criação mais amada por Deus que somos nós, sua imagem e semelhança. Perceba que o Senhor está nos orientando a comer alimentos mais naturais possíveis, alimentos nos quais nós mesmos possamos fazer para comer. Deus está nos orientando a não comermos bolachas recheadas industrializadas, porém nos permite comer bolachas recheadas caseiras. O Senhor está nos orientando a não comer fast food industrializados,
porém nos permite comer lanches caseiros, assim como todos os demais alimentos orientados por Ele nessa revelação. O que percebemos é que o Senhor está a cada dia mais preocupado com a vida dos seus filhos aqui na terra, e isso inclui o que comemos. E para você, moço, moça, jovem, criança, adulto, idoso e idosa, crente ou desviado, ou que acredita em outro tipo de religião, quero que saiba que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se preocupa com a sua vida, se preocupa como se veste, se preocupa como acorda e como vai dormir, se preocupa com os seus sentimentos, se preocupa com sua saúde mental e espiritual, e através dessa revelação, Deus está demonstrando seu amor para com os seus, e para os que creem na sua palavra e querem se tornar seus filhos. Ele deu a sua vida para que a sua seja resgatada desse mundo, para que você seja salvo e tenha uma vida de paz e conforto nos braços desse Deus tão zeloso e carinhoso para com os seus. Através de Cristo Jesus nosso Salvador, somos agraciados e cuidados por um puro amor. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, está preocupado com a nossa maneira de viver aqui nessa terra, pois sabe que sua vinda está próxima e que o tempo na terra é curto. E sabe que Satanás nesses últimos tempos está trabalhando de todas as maneiras possíveis, para que nós não tenhamos a vida eterna, e que possamos vencer pelo sangue de Cristo. Peço a todos que se sentiram com dúvida sobre essa revelação, que venham orar a Deus e pedir confirmação pelo Espírito Santo, e que toda vez que nós entrarmos em um supermercado oremos, para que o Espírito Santo possa nos guiar e nos aconselhar no que devemos comprar para nós e nossa família, porque seremos responsáveis pelos nossos atos diante de Deus. Mediante esse relato, eu sei que muitos irão usar a passagem da Bíblia que se encontra em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18 que diz: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Porém, peço a esses tais repararem que nessa passagem, se retrata na luta do crente no campo missionário, onde Jesus nos anima para nos mantermos fiéis ao seu evangelho, porque ele estará conosco, e toda armadilha, toda cilada e toda obra maligna que vier sobre nós o Senhor repreenderá. E o veneno que é citado nessa passagem, se refere às pessoas com os seus corações voltados para o mal, e buscam a nossa morte, seja lançando feitiços, ou oferecendo alimentos e bebidas enfeitiçadas, e na nossa inocência sem saber a intenção oculta do próximo, consumimos e saímos ilesos, e o nome do Senhor sendo glorificado, nós não morremos, pois somos lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Em nenhum momento nessa passagem, está escrito que Jesus nos permite beber veneno para colocar o nome dele em prova, pois quando Satanás foi tentar a Cristo no deserto, o inimigo de nossas almas sendo astuto via Jesus com fome, e o tentou a transformar as pedras em pão, e o Senhor Jesus como exemplo vivo para nós, respondeu ao diabo dizendo: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4:4. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 14. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É por isso que devemos obedecer a Cristo quando Ele nos revela, pois seu amor por nós é incomparável. E se o Senhor está levantando seus pequeninos de todo o mundo para nos alertar, é porque Satanás sabe que seu tempo é curto, e quanto mais almas ele ceifar, menos almas se converterão ao Evangelho. Nossa luta não é contra a carne, meus irmãos. Essa terra não é a nossa pátria, e sim a Nova Jerusalém, e nosso Deus é a nossa bandeira. O diabo sabe que lhe resta pouco tempo, e nós somos o alvo. Vamos obedecer a Cristo, e nos esforçar a cada dia mais na presença do nosso Senhor Jesus. Não se preocupes com o que vamos comer e vestir no dia de amanhã. Vamos nos preocupar com os dias de hoje que foi nos dado. O Senhor irá cuidar de nós assim como uma mãe cuida do seu filho. E se mesmo assim a mãe esquecer de cuidar do seu filho, todavia nosso Senhor jamais esquecerá de nós. Eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor Jesus me concedeu, e assim que o Senhor me autorizar, irei postar mais relatos de sonhos,
visões, revelações e arrebatamentos de sentidos que o Senhor me deu. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.